Protesto extrajudicial é opção para recebimento de dívidas deixadas pela Black Friday. A respeito desse tema, nós vamos conversar com a tabeliã de protesto no município de Mar de Espanha, em Minas Gerais, a doutora Carla Faria de Souza. Obrigado por atender a Rádio Justiça. Obrigada. Doutora Carla Faria de Souza, o protesto é a empresa que não recebeu do consumidor, é isto? Bom, o protesto, na verdade, ele é um meio de receber uma dívida que ela vem expressa num título ou em um documento de dívida. Quando se tem dívidas deixadas pelos comerciantes, né, para os comerciantes pela Black Friday, existiria a possibilidade de recebimento dessas dívidas através dessas dívidas não pagas, né, através da procura pelos comerciantes aos cartórios de protesto. E como funciona o protesto? O consumidor deve para um empresário e daí ele precisa receber. Como é feito este trâmite? No caso de dívidas que são deixadas em relação aos comerciantes, inclusive na situação que nós tivemos agora no último mês da Black Friday, essas dívidas não pagas, elas podem ser encaminhadas aos cartórios de protesto mediante o encaminhamento dessas faturas, né, desses documentos de dívida, acompanhados dos dados do credor e com comprovante de recebimento das mercadorias ou então da prestação de serviço, caso não sejam mercadorias, né? Sejam prestações de serviço. Certo. O comerciante, ele protesta uma dívida que não foi paga pelo consumidor. Daí para frente, o que acontece com esse consumidor? Bom, o protesto, ele funciona da seguinte forma. O comerciante, ele se direciona ao cartório de protesto. Isso pode ser feito pessoalmente, né? Ou de forma online, através do nosso site do Instituto, www.protestomg.com.br. E a partir do encaminhamento do título, o devedor ele é intimado para o pagamento em 3 dias úteis. Quando não ocorre o pagamento nesse prazo de 3 dias úteis, o devedor ele é protestado. Certo. E a partir daí, o caso já pode ir para a justiça? Esse é o caminho, doutora Carla? A partir do protesto, o nome do devedor, ele sofre algumas restrições, né? E ele poderá ir para o judiciário. No entanto, o protesto ele é uma forma de tentar a solução da dívida, tentar o cumprimento da dívida de forma mais célere. Caso, após o protesto, ele poderá sim recorrer ao judiciário, mas ainda assim existe uma taxa de em torno de 65% de cumprimento dessas dívidas ainda no prazo de protesto, no prazo dos 3 dias úteis. E ainda temos uma taxa de 80% de soluções em pequeno prazo, em médio prazo, o que não ocorreria, por exemplo, quando recorrendo à justiça comum. De que forma, doutora Carla Faria, o cartório informa esse devedor que o nome dele foi protestado por dívida não paga? A partir do momento que o comerciante ou o credor encaminha o título a protesto, o devedor ele é intimado pessoalmente e ele tem prazo para cumprimento dessa dívida. Ele tem prazo de 3 dias úteis para cumprir esse pagamento. Caso ele não venha a efetuar o pagamento nesse prazo de 3 dias, o nome automaticamente vai a protesto. O número do CPF ou do CNPJ ainda, né, irá a protesto logo após, ele vai automaticamente a protesto após a intimação, depois de decorrido o prazo de 3 dias úteis. Então, o cartório manda um agente até o devedor e ele entrega o ofício lá, o protesto, pessoalmente, é isto? Isso, ele encaminha uma intimação pessoal e até o devedor e ele toma conhecimento da cobrança daquela dívida
e após 3 dias de intimado, 3 dias úteis da intimação do devedor, automaticamente ocorre o protesto daquele título ou documento de dívida. Isto, por um outro lado, traz uma economia, desafoga o Poder Judiciário, no entendimento da senhora, doutora Carla Faria de Souza. Sim, o protesto ele é visto como um meio de recuperação de crédito de forma mais célere do que a possibilidade de se recorrer à justiça comum. Existem algumas vantagens em relação a custo-benefício, por exemplo. O tempo que se demanda para o recebimento das dívidas nas serventias extrajudiciais, nos cartórios, é bem menor do que aquele em que você demanda no judiciário. Você contrata um advogado, você tem um lapso temporal bem maior do que aquele em que compreende o lapso de cobrança e de tentativa de recuperação daquele crédito nas serventias extrajudiciais, nos cartórios. Você tem uma média de 3 dias para intimar e automaticamente realizar o protesto. E ainda quando não existe o pagamento no lapso temporal de 3 dias, essa situação ela se consolida a partir do protesto e isso gera algumas impossibilidades de continuidade da vida do próprio devedor. Então, isso gera o retorno do devedor ao cartório para adimplemento daquela dívida. Ele acaba quitando a dívida logo após o protesto em virtude das restrições. Certo. E a gente tem uma média de 80% de cumprimento dessas obrigações a médio e longo prazo. Certo. Uma vez quitada a dívida nesses 3 dias, doutora Carla Faria, o nome desse devedor, ele sai do cadastro de mal pagador em quanto tempo? Enquanto não protestado, o nome do devedor ele não está no cadastro dos protestos. Ele foi intimado para cumprir aquela obrigação e o nome não foi a protesto ainda. Então, quando ele liquida o título no prazo de 3 dias úteis, o nome não é incluído no cadastro de protesto. Muito bem. Nós conversamos com a tabeliã de protesto do município de Mar de Espanha, em Minas Gerais, a doutora Carla Faria de Souza. Ela que falou a respeito do protesto extrajudicial, que é uma opção para os comerciantes receberem dívidas deixadas pela Black Friday. Doutora Carla Faria, muito obrigado por trazer estes esclarecimentos. Obrigada.